poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Te damos toda a honra, toda a glória a ti, Senhor. Receba nesta manhã, receba o louvor e adoração que flui de nós pra ti, Senhor, pra ti, Senhor. De ser adorado, não há outro digno, não há outro digno de ser adorado, de ser exaltado. Só tu, Senhor, só tu, Senhor. És digno, receba a adoração do teu povo. Aleluia, aleluia, lugar de honra, lugar de glória, tu tens em nosso meio. És adorado, Senhor, és exaltado, Senhor. Não há outro digno de ser adorado, não há outro digno de ser exaltado. Jesus, Jesus, nome de poder, nome que toda língua confessará, que todo joelho se dobrará a Ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Receba, Senhor, a honra, a glória, a força
e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você é livre para adorá-lo, você é livre para bendizê-lo. Você pode erguer as suas mãos, queridos. Oh, declare o quanto você o ama, o quanto ele é importante para você. Bendizemos o teu nome nesse lugar. Tens liberdade aqui, Senhor. Oh, aleluia. Receba o nosso louvor, Senhor, nessa manhã. Receba a nossa gratidão, Senhor. Somos gratos, gratos por tudo que temos. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Bendito seja o teu santo nome. De ser exaltado, digno de ser glorificado em todo o tempo. Oh, aleluia. Você pode sentar um pouquinho. Aleluia. Aleluia. Queridos, queria que você pegasse a sua Bíblia. Nós continuamos louvando e exaltando o nome do nosso Senhor nessa manhã gelada, né? Eu disse no início aqui que os que conseguiram vencer a barreira de sair debaixo das cobertas já são mais que vencedores, amém? Porque é muito bom ficar deitadinho, tapadinho, né? Bem abafadinho, até as orelhas, como a gente costuma dizer, né? Então sair de casa de manhã com um frio desse é porque isso demonstra que você deseja servir ao Senhor, deseja receber dele nessa manhã, ser abençoado, ser edificado, mas também demonstra que você o ama e que você quer adorá-lo, que você quer glorificá-lo. Amém? Eu entendo dessa forma. Lucas capítulo 6, versículo 38, a Bíblia diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medides também vos medirão de novo. A Bíblia diz, queridos, que nós podemos dar, nós devemos abençoar e nos será dado. Nós abençoaremos e seremos abençoados. Isso é uma coisa chamada lei da semeadura.
Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colheremos. Amém? Se nós fazemos isso de forma consciente, não de uma forma religiosa, se nós devolvemos ao Senhor o nosso dízimo na certeza de que aquilo que está escrito se cumprirá em nossas vidas, nós entregamos e devolvemos o nosso dízimo ao Senhor, entendendo que é dele que vem tudo que nós temos. Nós não fazemos porque uma religião diz que nós devemos fazer. Nós não devolvemos porque simplesmente alguém disse que é obrigação nossa fazer. Mas nós devolvemos porque eu entendi que isso é uma verdade. E que essa verdade, ela se aplica, ela sendo aplicada à minha vida, ela gera resultados na minha vida. Tudo, queridos, que nós fazemos precisa passar por essa experimentação. Quando nós fazemos algo, quando nós deixamos de fazer algo simplesmente por religiosidade, isso não é algo verdadeiro. Isso não é algo permanente, isso geralmente é algo que é passageiro. Não tem sustentação. Então nós precisamos entender que quando nós temos a oportunidade como essa, dessa manhã e todas que nós temos tido aqui nesse lugar, de ofertarmos, ou seja, de plantarmos uma semente no reino dos céus, no reino do Senhor, e também de devolvermos o nosso dízimo, porque entendemos que isso gera segurança para nós, não vai ser pesado, jamais será pesado. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primeiras, ou com as primícias, com as primeiras partes, ou com a primeira parte de todos os teus ganhos, ou com as primícias da tua renda. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós honramos ao Senhor, e honrar você sabe que é colocar em um lugar de destaque, separar, dar primazia. Quando eu honro alguém, o que eu faço? Quando eu escolho alguém para ser honrado, eu valorizo essa pessoa, sim ou não? Eu coloco essa pessoa em lugar de destaque. Quando eu honro ao Senhor com os meus bens, certamente está dizendo que não é aquilo que sobra. Quem está entendendo? Quando eu desejo de fato do meu coração, não porque é religião, não porque alguém disse que eu tenho que fazer, mas quando eu entendo que isso é uma verdade e eu desejo, isso está no meu coração, honrar ao Senhor com os meus bens, eu vou separar a primeira parte. Eu vou procurar escolher uma parte, a melhor parte para dar ao Senhor. Quem está entendendo? Por mais que nós tenhamos os nossos deveres financeiros a serem cumpridos, quando eu entendo que é bom honrar ao Senhor, eu dedico, eu separo, eu escolho uma parte para Ele. É isso. Amém? Aleluia. Queridos, é dessa forma. Nós não temos nenhum visitante nessa manhã, nenhuma pessoa que seja de fora, nenhuma pessoa que não tenha entendimento daquilo que está escrito, então a gente não precisa ficar gastando tempo com isso, mas sempre é bom a gente relembrar coisas, rever coisas. Esse é o tempo que nós temos para continuar ofertando, para continuar louvando ao Senhor, bendizendo o nome dEle através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Então você pode fazer isso. Dyson estará passando nesse momento para aqueles que estarão entregando o seu dízimo. Façam sinal, amém? Fica à vontade. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo, digno de ser louvado, digno de ser adorado. Aleluia. A parte B do versículo, de Provérbios 3, 9 e 10, a parte final do versículo 10, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. É a parte que todos nós desejamos. O resultado é a abundância, é a fartura, é não faltar nada na nossa casa, é não vermos os nossos filhos adoecidos, é vermos todos na nossa casa bem, saudáveis, mesmo em meio a uma pandemia, estarmos bem, estarmos supridos. Amém? Eu acredito que vocês têm experimentado isso. Talvez aqui no nosso meio,
nós não tenhamos pessoas que estão completamente abastadas, são milionários, estão literalmente jogando dinheiro para cima, mas eu sei com certeza que aqui as pessoas que estão nesse lugar nessa manhã, elas são supridas, elas são guardadas pelo Senhor. Nós temos sido supridos pelo Senhor, nós temos sido guardados por Ele, e isso é maravilhoso. Eu quero orar por você. Pai, eu te dou graças, eu te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que vieram nessa manhã e que estarão nesse momento praticando dízimos e ofertas. Obrigado por eles recebendo da porção daquilo que está escrito, o teu cuidado, sim, o teu suprimento, a segurança financeira, Pai. Obrigado porque o Senhor guarda, o Senhor protege cada um deles. Obrigado, Pai, porque o Senhor faz prosperar a semente que foi plantada. Obrigado, Pai, porque irá sim produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Cada semente depositada, cada semente plantada aqui, para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos, porque cremos que também aqueles que não estão empregados nesse momento, Teus filhos e filhas que estão sem renda nesse momento, que o Senhor esteja abrindo para eles uma porta de emprego, dando a esses filhos e filhas uma condição de poder trazer o sustento para a sua casa, de forma digna, de forma honrosa. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor é aquele que abrirá portas de emprego para essas pessoas. É em nome de Jesus. Amém. Amém? Venha até aqui, traga o seu dízimo, sua oferta. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos alguns recados, rapidinho aqui, não tem acho que nada de muita novidade. Nosso departamento, eu me importo você, amém? Precisamos da sua participação, nós contamos com o seu envolvimento para isso, amém? Esse departamento, ele funciona com as nossas doações, então se nós não doamos, o departamento não funciona, amém? Se nós não nos envolvemos, nós não temos como alcançar outras pessoas. Então, eu creio que você sabe disso, e se você não trouxe hoje, eu creio que na próxima vez você trará, amém? Você lembrará disso, e eu louvo ao Senhor por isso. Inclusive, quero sempre lembrar os irmãos aqui da igreja, que se você, por uma situação, está passando, por uma leve e momentânea tribulação, como nós sempre dizemos, está precisando literalmente do provisionamento. Olha, de repente você diga: pastor, eu estou numa situação que eu não recebi nada, eu estou desempregado, ou aconteceu algum imprevisto no meu orçamento financeiro, e eu estou precisando de uma ajuda com alimentos, com produtos de higiene pessoal, porque esse departamento é para isso, queridos. Esse departamento é para suprir primeiramente as necessidades das pessoas da igreja. E graças a Deus que nós temos, a maioria das pessoas, elas estão empregadas, a maioria das pessoas, elas estão trabalhando, elas têm a sua renda. Que bom por isso, Glória a Deus por isso. Mas às vezes acontece os imprevistos, e nesses imprevistos é para isso que esse departamento serve. Quem está entendendo? Então você não pode se constranger de forma alguma de nos procurar. Claro que a gente não vai colocar de forma nenhuma o nome das pessoas que nos procuraram num telão, porque quem passa pela necessidade sente vergonha, eu sei disso. Então, querido, nos procure no particular, bem no privado. Manda uma mensagem para mim, ou para o pastor Leomar, ou para a pastora Socorro, explicando a situação. Certamente você será abençoado, será suprido a sua família. De repente você conhece pessoas que são bem próximas de vocês, que estão também passando por uma situação assim, de necessidade, e a gente tendo para abençoar, a gente vai abençoar. Quantas pessoas nos procuram: pastor Wagner, tem uma família que eu conheço que estão passando por extrema necessidade, tem alguma coisa que a gente possa dar? A gente pega, junta e dá. É assim, queridos, tá bom? Talvez isso não tenha sido falado dessa forma ou de outras maneiras, enfim, mas saiba disso. Se você precisar e nós estivermos aqui, é para isso que funciona esse departamento. Amém?
Fica claro isso. Glória a Deus. Próximo, nós temos que, continuamos aí, não sei se é esse que vai vir, da reforma, enfim. Isto. Continuamos a nossa reforma, queridos, estamos dando continuidade, estamos já bem avançados, poderíamos dizer assim, a parte mais grossa da mão de obra, que era forro, o piso, as paredes, já foram resolvidas. Porém, temos agora a parte de acabamento, e essa é uma parte que é a parte um pouco mais demorada, para quem trabalha com construção e reforma sabe, porque às vezes parece, falta só o acabamento, só que o acabamento é que demora. Precisamos de ajuda, né, braçal e ajuda financeira, ok? Porque com ajuda financeira, muitas das vezes a gente pode inclusive pagar alguém para vir nos ajudar. Quem está entendendo? Às vezes a gente não tem como estar presente aqui, mas se a gente contribui, a gente ajuda de forma financeira, especificamente para a reforma, a gente tem como pagar alguém para fazer o serviço, né? Como nesses últimos momentos o que a gente tem feito? Vocês sabem que a gente comprou o piso, amém? O piso foi colocado, então foi pago o piso, o material, e foi pago a mão de obra do piso, que não foi barato, tá? E a gente não tinha todo esse valor do piso para pagar. Graças a Deus a gente conseguiu o valor emprestado, tá? E tudo que a gente tem arrecadado agora nesses últimos dias, a gente tem juntado esse valor para pagar o que nós pegamos emprestado, certo? Precisamos honrar esse compromisso para as outras coisas também que precisam ser feitas. Porém, nós temos a necessidade de mudar para ali o mais rápido possível, vai ser mais confortável. Então, queridos, por que eu estou esclarecendo isso? Porque de repente algumas pessoas disseram, não, já está tudo aí, já está tudo pago, já está tudo resolvido, está tranquilo. E não é bem assim. A gente ainda está honrando esses compromissos, amém? E tem outras coisas que precisam ser feitas. O Peter está aqui, ele já nos passou um orçamento do material para serem instalados ar-condicionados. Não simplesmente bota a máquina ali e ela já sai funcionando, né? Graças a Deus que a gente já tem as máquinas, mas a gente precisa instalar, e para instalar precisa dos canos. Aquilo ali custa caro, queridos. Em torno de 120, 130 reais, 1 metro do material a ser colocado ali. A gente vai precisar de alguns metros, alguns bons metros, para colocar as máquinas lá em cima do telhado e fazer a instalação aqui. Amém? Levando em consideração que o irmão não tem cobrado a mão de obra dele, que também não seria nada barato, cobrando o justo. Então, tudo isso a gente tem sido abençoados. A gente já recebeu mão de obra da parte elétrica do pastor Hamilton, muita ajuda do Beto e de outras pessoas que têm nos ajudado, mas ainda precisamos do seu envolvimento. Então, ora a Deus, separa uma parte para isso, né? Sonda o teu coração, o que você pode fazer para nos ajudar nisso. Se você tem um tempinho, né? Agora a gente está construindo o palco aqui, já estamos, né, mais para o fim do que para o início, mas ainda tem alguns retoques de pintura para fazer, né? A gente tem que dar uma segunda, uma terceira demão aqui nessa parte da frente, já foi passado o preto ali, mas aqui no fundo ainda tem que preparar, passar selador, passar o fundo e pintar de fato. Então tem algumas coisas, alguns detalhes de parte elétrica para terminar. Então temos algumas coisas que precisamos. Se a gente tiver mais pessoas ajudando, a gente vai conseguir concluir com maior velocidade. Estou trabalhando na igreja aqui na Reforma durante toda a semana, tá? De manhã, à tarde e às vezes até à noite. Depois das 18 horas até as 22 horas eu tenho estado aqui na igreja, tá? Tem coisas que dá para fazer sozinho e tem coisas que não dá, certo? Demora muito, né, para a gente fazer. Então, conto com a sua ajuda, conto com o seu envolvimento, aquilo que for possível fazer. E não esquecendo de estar orando por isso, porque nós temos uma resistência espiritual também com relação a isso. Então, lembre-se de estar orando e intercedendo pelas nossas vidas. Amém? Mais algum detalhe? Nosso programa, todos vocês já sabem, todos vocês acompanham de segunda a sexta-feira. Obrigado pelo seu carinho, né? Muito bom receber lá a sua mensagem, muito bom receber o seu feedback. O empurrão no News, quer colocar aí também? Não sei se está na... Não? Tranquilo? Beleza? Para quem não sabe... os propulsores... Beleza. Ajuda aí, Cícero. Os propulsores, a reunião dos jovens é sábados, é Dorcas,
Primeiro e terceiro sábado, a que horas? 17 horas. Então, avisa aí a gurizada. Amém? E quem não está seguindo ainda, segue lá nas redes sociais, né? Instagram. Como é que é o nome, a rede social lá? Pronto, propulsores.ibrc. Tá bom, gente? Dado esses avisos, nós vamos direto para a palavra. Quero que você fique pronto para receber de Deus nessa manhã. Aleluia. Deus é bom. Amém. Aleluia. Por que alguns cristãos são bem-sucedidos e outros se desviam do caminho ou ficam pelo caminho? Por que tem pessoas que alcançam bons resultados na vida cristã, elas prosperam, elas avançam, elas crescem no ministério, e tem outras pessoas que estão há tantos anos dentro da igreja e parece que nada acontece, nada muda na vida delas, elas não conseguem se desenvolver na vida cristã, elas não conseguem sair daquele ponto de quando começaram na vida cristã. Por que acontece esse tipo de coisa? Por que tem pessoas que se desviam literalmente, saem da igreja, voltam para o mundo, voltam para as práticas que tinham anteriormente? Interessante, né? E eu gostaria que você pensasse um pouquinho nessa manhã. Talvez até venha à sua memória, quando eu faço uma pergunta como essa, situações que você já viu, situações que você já ouviu, situações talvez que você até já passou, porque de repente alguém que está aqui nessa manhã já experimentou isso, em algum momento se esfriou e se chateou com alguma coisa, com pessoas, e saiu da igreja, se desviou mesmo, foi lá para o mundo, experimentou as coisas do mundo novamente. Ou de repente é outro caso também, porque às vezes acontece de pessoas que nasceram, né, e se criaram na igreja e que tem aquela curiosidade natural do homem de saber como é que é o outro lado, né? Como será que é o outro lado? O pessoal fala assim, aquela vida, né? Aquela liberdade que eu dentro da igreja nunca tive, né? Sempre teve que ser aquela coisa assim, isso não pode usar essa roupa, não pode fazer não sei o quê. Outros que já passaram por denominações onde eram mais radicais, não pode cortar o cabelo, né? Não pode usar uma bermuda, não pode usar não sei o quê. Se você quer saber, eu vou me embora, rapaz. Por que acontece esse tipo de coisa? Por que alguns cristãos são bem-sucedidos, eles conseguem se desenvolver, eles avançam, eles crescem, eles prosperam, eles aproveitam oportunidades de crescimento, como, tem um CTBR para fazer, tem uma escola, eu vou fazer porque eu quero crescer, e outros não têm o mínimo interesse, não se envolvem com as coisas, e se perdem pelo caminho muitas das vezes. Por quê? Interessante, né? Queridos, uma das coisas que eu posso dizer para vocês nessa manhã é porque a nossa vida, ela é feita de escolhas. Amém? A nossa vida é feita de escolhas. Escolhas estas das mais simples às mais complexas, ou diria até as mais importantes. Desde o momento que nós acordamos, nós temos as opções de fazermos as nossas escolhas. Quando a gente acorda de manhã, a gente acorda e às vezes até meio que no automático, mas a gente já está fazendo escolhas. Quando eu acordo de manhã, uma coisa até meio estranha, mas é verdade, eu vou escovar meus dentes ou não vou escovar meus dentes? Vou tomar café direto? Tem pessoas que escolhem acordar e tomar café. E agora? É uma verdade. Tem pessoas que escolhem acordar e tomar um banho. Tem pessoas que, eu não consigo me acordar e não tomar um banho, depois eu começo o meu dia, mas eu preciso acordar e fazer isso.
São escolhas. Tem pessoas que acordam e elas dizem: eu não posso sair da minha cama sem antes orar a Deus. Tem pessoas que acordam e dizem: se eu orar eu vou me atrasar, eu não posso orar, eu tenho que sair logo. São escolhas. Existem escolhas simples, como que tipo de roupa que eu vou botar para sair, mas existem as escolhas que são mais complexas. Será que agora é o momento de eu fazer a minha faculdade, ou será que é o momento de eu trabalhar? Será que eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou será que eu vou ter que optar por uma delas? Será que agora é o momento de eu namorar, ou será que é o momento só de eu focar nos meus estudos? Escolhas. Será que é o momento para mim crescer no meu trabalho, ou seja, me dedicar mais, estudar mais, desenvolver melhor a minha profissão, ou será que é o momento de eu me acomodar? Assim tá bom, não preciso crescer mais, tá tranquilo. Escolhas. Sabe que tem pessoas que escolhem ter uma renda só, e tá bom. Tem pessoas que dizem: não, eu preciso ter mais renda, eu não me conformo com uma renda só, e eu tenho condições, eu vou organizar o meu tempo, eu vou organizar a minha vida, e eu vou ter várias fontes de renda. Se uma falhar, eu tenho a outra. São escolhas. E eu estou falando de coisas bem naturais. Mas existem coisas, queridos, que nós escolhemos e que elas afetam diretamente a nossa vida espiritual. E quando eu falo a respeito dessas escolhas que nós tomamos ou que nós temos e que elas afetam diretamente a nossa vida espiritual, são referentes à nossa vida cristã. Eu escolho, de certa forma, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador ou não. Ou não foi assim com vocês? Um dia alguém pregou, um dia alguém ensinou, um dia a gente ouviu em algum lugar sobre esse Cristo que é libertador, que é salvador e que tem poder de transformar as nossas vidas, e que tem poder de nos dar não só a salvação eterna, mas nos dar uma vida melhor aqui na terra. Pode nos proporcionar uma vida agradável. É alguém que só Ele pode nos dar a paz verdadeira, onde o dinheiro que nós tínhamos, talvez nunca conseguimos alcançar essa paz. Mas foi uma escolha, sim ou não? E certamente, quando nós decidimos escolher aceitar Jesus como Senhor e Salvador, junto com essa escolha, também porque eu creio que foi pregado para você, que ao passo que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, algumas coisas, ou talvez todas as coisas, passariam a mudar a partir daquele dia, a partir daquele momento. Sim ou não? Ou seja, coisas que eram importantes para mim ou para nós, agora, mediante a Cristo, mediante a sua palavra, mediante os seus ensinos, nós vamos tendo a revelação de que aquilo que achávamos ou julgávamos que era tão importante antes, agora não é tanto assim, ou não é mais, ou não é nada importante. Quantos estão entendendo? Como por exemplo, aqueles que tinham ou que tiveram uma vida antes de Cristo, aquela vida bem, vamos dizer assim, bem liberal, né? bem tranquila, fazia de tudo, sabe aquela pessoa que fazia o que dava na telha? Todo mundo sabe que é essa expressão, né? Faz o que dá na telha, vinha na cabeça para fazer, né? Era bem tranquilo, fumava, bebia, talvez usou droga, namorava, né? Tinha vários namorados. Ah, pastor, que loucura, que vida é essa? Será que isso é utopia ou será que isso é uma realidade? Existem pessoas que vivem assim, sim ou não? Falando alguma coisa de outro planeta? Vocês estão me olhando com uma cara tão estranha. Não, tem gente que era assim, né? Se não tinha briga, ia comprar uma briga, arrumava alguma coisa para... Alguém está brigando aí? Estou precisando dar uma brigada hoje. Arrumar uma confusão. Por quê? Porque
coisas da carne, coisas do homem natural. Amém, queridos? E eu sei que quando tiveram um encontro com Cristo, assim como eu, essas coisas começaram a cair dos nossos olhos, como se fossem escamas, né? Que caem dos olhos e a gente começa a enxergar agora uma vida diferente, por uma perspectiva diferente. E a gente começa a ver, puxa vida, isso aqui que tinha valor para mim. Pô, amados, eu vou ser bem sincero, tinha pessoas talvez aqui no nosso meio que futebol era a primeira coisa, a primazia na vida dessa pessoa. Não podia, se tivesse um jogo de futebol na televisão, podia cair a casa, mas era aquele horário, aquele momento era o meu horário do jogo de futebol. Como tinha pessoas que era o horário da novela das 8. Podia queimar o feijão, podia acontecer qualquer coisa, mas não perdia a novela das 8, porque era um costume natural, uma coisa normal. Estão entendendo o que eu estou falando? Só que chega um ponto que a gente começa a ser confrontado pela palavra, a gente começa a se alimentar dessa palavra, e ela começa a gerar em nós uma espécie de mudança, né? Literalmente de mudança, mas como se estivesse assim, mexendo as coisas dentro de nós, né? No nosso pensamento, e fazendo realmente a gente reorganizar a casa, literalmente. Onde coisas que pareciam que eram tão importantes para nós, agora a gente olha para aquilo e a gente não vê tanta importância como era. A gente começa a ver que, puxa vida, acho que eu perdi até um bom tempo da minha vida julgando que aquilo era a coisa mais importante, e tinha coisas mais importantes agora que eu estou descobrindo pela palavra de Deus, que são mais importantes que aquilo, coisas que vão gerar um resultado melhor na minha vida. Então, quando a gente tem esse encontro com Cristo, a gente passa a observar a vida num todo por uma outra ótica. Vocês concordam comigo? Começamos a ver cores nas coisas que a gente não via. Começa a ver a vida com mais graça. E por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque quando a gente passou, e eu digo a gente porque eu tenho certeza aqui que a maioria de vocês já receberam, ou todos vocês já receberam a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, a gente já passou por isso. E a gente passou por esse processo de reciclagem, a gente passou pelo processo onde a gente sabia, isso aqui eu olhava, isso aqui me dava tanto prazer, mas agora eu olho para essas coisas e eu vejo que isso não gera prazer, isso gera pecado, isso gera tristeza, isso gera prejuízo. Isso que eu tomava, isso que eu cheirava, isso que eu fazia, que eu acontecia, me deixava muito, né? Deixava alucinado, me deixava alegre, mas agora eu vejo que eu tenho uma alegria dentro de mim que é muito superior a isso, que ela é permanente, que ela é perene, enfim, isso sim é satisfatório. Então, queridos, quando a gente faz essa escolha lá atrás por Cristo, a gente vê que essas coisas elas começam a mudar diante de nós, mas o tempo vai passando, e talvez a gente vá se perdendo em algumas coisas, e as nossas escolhas já ao longo da nossa caminhada, principalmente quando a gente já tem vários anos da caminhada cristã, a gente começa, porque a gente é tendente a relaxar no sentido de não ser mais tão cuidadoso assim, que eu não sei com vocês, queridos, mas comigo, logo que eu me converti, dá um negócio assim na gente, que é meio doido, né? Dá vontade da gente pregar para todo mundo, a gente quer falar daquilo que aconteceu, daquela mudança que aconteceu dentro de nós, para os parentes, para os amigos, quer compartilhar aquilo. Eu não sei, se não aconteceu com você, provavelmente foi porque não teve uma experiência, de fato, de ter se convertido. De repente você já nasceu nesse contexto, então não passou por essa experiência. Mas quem veio do mundão, da podridão, da sujeira mesmo, sabe o que eu estou falando. Sabe que você se sente leve quando você diz: Jesus Cristo, eu te recebo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. E a partir de hoje, eu sou uma nova criatura. Eu não sei você, querido, mas parece que sai uma carreta carregada de pedra de cima de você, faz
É assim, não é? Porque aconteceu naquele dia, naquele momento, libertação do reino das trevas. E a partir do momento que a gente toma essa decisão, que a gente faz essa escolha, começa a desencadear um processo de reciclagem dentro de nós, de renovação, de restauração, literalmente de restauração da vida original, daquilo que Deus criou para ser, do homem que Deus projetou para ser, da mulher que Deus projetou para ser. Começa a haver um processo de restauração. E nesse processo de restauração, eu digo para vocês que quem trabalha aí, quem lida com essa parte de restaurar alguma coisa, de tentar reformar alguma coisa, sabe que é muito mais trabalhoso reformar ou restaurar do que fazer tudo novo. Quem já passou por essa experiência de tentar reformar alguma coisa, tentar restaurar alguma coisa, sabe que leva tempo. E o restaurar, propriamente dito, a gente vive numa cidade histórica. Pelotas é, uma cidade histórica, onde valoriza-se essa questão do patrimônio histórico, uma cidade que valoriza muito essa questão da cultura, é destacada no Brasil inteiro por causa disso. E a gente sabe que se investe muito dinheiro para restaurar um desses prédios. Inclusive, esse prédio que a gente está aqui do lado, tanto esse quanto esse, ambos são patrimônios tombados, que chamam aí, a gente não pode, estão vinculados ao Secult. É isso, Paulo? Que não pode mexer na fachada. Pode restaurar. E restaurar mantenha a originalidade. Não pode adulterar aquilo que é original. Eles não deixam nem cobrir, acho que, não sei se é 5%, a gente não pode, para colocar faixa, placa, qualquer coisa, é muito complicado. Porque tem que manter o original. Quando a gente recebe a Jesus, há um processo, sim, de renovação. A Bíblia diz, que nós passamos a ser uma nova criatura, tudo se fez novo, amém? Mas há um processo de reciclagem, de renovação, de restauração dentro de nós, amém? E nesse processo de restauração, é aí que a gente vê, no início, tudo é gostoso, tudo é prazeroso, a gente faz com entusiasmo, a gente faz com ânimo, a gente paga o preço, tem que pagar. Tem que fazer tal coisa, a gente vai. Não, mas é para o Senhor, vamos fazer. O que eu posso fazer para ajudar? Tem pessoas que logo que se convertem, elas já chegam batendo na porta da igreja, ligando para pastor, olha, eu estou disponível para ajudar, eu quero fazer alguma coisa, eu estou aí para somar e tal, mas o tempo vai passando, os anos vão passando, e a gente vai se acomodando, a gente vai esfriando, não só nessa questão da disponibilidade, na questão do envolvimento com o Senhor e com a obra dele, mas também com a nossa vida devocional. E é aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Existe um texto que eu separei aqui, e esse texto, ele mexe bastante com a gente, porque escutem o que diz lá, em Josué 24, versículo 15. Josué 24, 15. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24, versículo 15. Conseguiram chegar? É um texto bem direto, bem objetivo. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Queridos, todos os dias, nós somos tentados a voltar às práticas anteriores. Todos os dias nós somos tentados a voltar a servir os deuses que nós servíamos anteriormente. Sem rodeios agora eu falo.
Todos os dias nós somos tentados a praticar os mesmos erros que nós tínhamos no passado. Aquilo que nós já havíamos sido libertos, aquilo que nós já havíamos com alegria dito bye bye, passado de podridão, bye bye, nunca mais você me pega, Satanás, nunca mais vícios desgraçado, eu caio em você, agora eu sou uma nova criatura, aleluia, e bate o pé e dá giro, né? O tempo vai passando, as coisas vão acontecendo. O diabo nunca deixa de ser diabo, queridos. Satanás nunca deixa de ser tentador. Ele vai continuar tentando. E no início é como aquela luta, né? De boxe ou enfim, um combate lá do UFC. No início da luta tá os dois, né, com o máximo de energia. É aquela coisa bonita. O diabo vem, né? Dá aquele ataque. A gente esquiva, sai para lá, Satanás. A Bíblia está escrito assim, em nome de Jesus, pá, e vai, né? Só que o diabo não deixa de ser diabo. Satanás não deixa de ser tentador. Escutem bem o que eu estou dizendo. É interessante porque há poucos dias atrás o Davi e o Pedro conseguiram um jogo, né, do UFC para o PS4. E eu fui jogar com eles o jogo. Eu comecei a jogar e eu comecei a observar que tem duas coisas ali em cada jogador, tá? Tinha a energia dele, ou seja, a resistência, a vida, né, como a gente fala, do boneco, e tinha também a questão da resistência dele. São dois níveis a serem avaliados no jogo. A resistência é aquilo assim, ó, você vai para cima do adversário, aí ele vai para cima, ataca, certo? Dá golpes, né? Conforme ele está dando, a resistência do boneco do jogador vai diminuindo. Chega a um ponto que ele mesmo atacando, aquele golpe não é eficiente. Quem está entendendo? Porque ele está desgastando ali a energia. Então ele começa a dar golpes, só que aquele golpe, por mais que acerte o adversário, chega lá sem força, sem energia. Prestem bem atenção. Às vezes o cristão também está fazendo isso. A gente vai e começa, né? Vem as tentações, a gente vai. Só que não é assim, queridos. A gente precisa agir no reino espiritual com estratégia. Quem está me entendendo? Com atenção. Não é sempre que a gente ataca. Tem hora que a gente segura, a gente espera, a gente se recarrega espiritualmente, a gente se fortalece em oração, se fortalece na palavra, e é uma pancada só. E destrói aquela situação, destrói aquela maracutaia de Satanás. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem pessoas nessa manhã que estão passando por situações em que o diabo tem investido tanta força sobre elas, que elas têm se sentido cansadas de lutar. E ela diz assim, essa pessoa diz assim: pastor, eu tenho feito tudo que a Bíblia diz. Eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, mas não resolve. Só que, queridos, a gente precisa entender que tem coisas que a gente precisa fazer com eficácia. Dar o golpe na hora certa, recuar na hora certa. Há tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. Há tempo para todas as coisas. Amém? Há tempo de avançar, há tempo de recuar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Uma das coisas que nós precisamos ter atenção é para não fazer isso, não, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu até vou para a igreja, mas isso aqui de forma mecânica e religiosa. Quantos estão entendendo? Se eu fizer isso de forma mecânica e religiosa, fazendo com que isso não seja algo do meu coração, de fato, como era quando eu me converti, é como aquele jogador lá do jogo do UFC do Davi, que fica só batendo assim, e não gera resultado nenhum. Quantos estão entendendo?
Está complexo demais isso? Nós precisamos entender que o segredo é não deixar o coração se afastar do Senhor. A intenção do coração naquilo que a gente faz. Se eu venho para a igreja, eu vir com o meu coração envolvido. Não porque eu tenho que dar satisfação para os pastores, não porque eu tenho que dar satisfação para a minha esposa, para o meu esposo, mas eu vim com o meu coração como eu vinha quando eu me converti. É isso que faz a diferença. Esse estar envolvido com o coração é como aquele cara que espera o momento certo, o adversário está lá batendo, atacando, e ele está aqui esperando, reservando a energia, um coração guardado. Guarda o teu coração. O que Davi fez? Lá em Salmo 119, ele disse: a tua palavra eu escondi no meu coração, para não pecar contra ti. Eu guardo, eu retenho ela dentro de mim. E quando eu faço isso, queridos, quando eu alinho meu coração, e eu faço todas as coisas para o Senhor, com o coração envolvido. Se eu dou uma oferta como a que nós demos agora há pouco, simplesmente porque por tirar o dinheiro do bolso e entregar ali, isso não gera resultado. Mas quando eu dou uma oferta com o meu coração envolvido, Senhor, eu te dou graças porque eu tenho para dar, eu sei que isso aqui vai ser investido no reino. Sabe, queridos, como era no início? Que coisa boa, hoje eu só tenho isso para dar, mas eu dou de coração. Daqui a pouco você recebeu, você tem uma bênção lá, você recebeu uma causa na justiça, e você diz: que bênção, agora eu posso dar mais, agora eu posso me envolver mais. O coração está envolvido. Sabe o que é isso? Quando o coração não está envolvido, é assim, você dá do que sobra, você recebeu uma bênção grande lá, financeira, aí você diz: vai, e agora? Vou ter que fazer as contas, meu Deus, eu vou ter que dar tudo isso de dízimo. O coração não está envolvido, está desviado. Pastor, está desviado, irmão, do propósito original, já desviou. Quem está entendendo? E às vezes nessa história, nessa caminhada, a gente é tentado, amados, a voltar às práticas antigas. A gente começa se envolvendo com o mundo, sabe, de forma bem suave. Quando a gente se converteu, palavrão não saía nada da nossa boca, porque eu tinha entendido que isso era uma coisa suja, isso era do passado, isso era uma coisa do mundo, das trevas. Por que eu vou ficar falando palavrão? O que isso edifica, o que isso constrói? Eu agora entendi pela palavra que uma fonte, ela deve jorrar, ou ela jorra coisa boa, ou ela jorra coisas ruins, né? De uma fonte, ela não pode jorrar duas coisas. Aí então eu entendo, poxa vida, agora eu sou uma nova criatura. Então da minha boca vai jorrar aquilo que é bom, aquilo que abençoa, aquilo que edifica, aquilo que constrói. Aí o que eu faço? Nesse processo de restauração, eu tomo cuidado. O cara tropeça, eita, glória, foi só um tropeção, não quebrei nada, amém? Mas antigamente tropeçava, já saía, eita, era assim ou não era? Estava no trânsito, alguém fechava, você, vai. Agora, eita, misericórdia, se fosse na velha criatura, meu irmão, Deus te abençoe, vai na paz, vai. Só que a gente é tentado diariamente, isso não é uma coisa que a gente simplesmente deleta e nunca mais a gente vai passar. Aqueles momentos, que os que, dependendo do temperamento, os coléricos, os sanguíneos, quando alguém pisa no calcanhar, ou alguém pisa no dedo, pisa com o calcanhar no dedo ali do pé, que dá aquela, já vinha revidando, Agora respira, agora calma, conta até 10, analisa, olha a situação, julga primeiro e depois age. Mas antes não, agia primeiro, depois pensava. Geralmente gerava prejuízo, mas a gente é tentado a voltar esse tipo de coisa. Então, queridos, quando a gente é tentado a voltar e a gente não resiste firmemente, mas a gente cede a essas pressões, começa a haver o quê? Ao invés de haver um bom sucedimento na nossa vida cristã, começa a haver danos, prejuízos, atrasos, e a gente não entende.
por que o fulano que chegou na igreja ontem, ele já está lá na frente? Por que aquele irmãozinho que chegou, poxa vida, 15 anos depois do que eu já estava na igreja, ele já está trabalhando, ele já está fazendo a obra, ele já está pregando, ele está ensinando, ele está não sei o quê, ministrando louvor e não sei o quê. Por quê? Às vezes a gente se pergunta nessas coisas, mas será que em algum momento a gente não, mesmo tendo 20, 30 anos já, ou 15 ou 10 de igreja, a gente também não puxou o freio de mão na vida cristã? Será que em algum momento a gente não reduziu e começou simplesmente a olhar para as pessoas e parou de olhar para Cristo, parou de olhar para a palavra? Porque no início da nossa vida cristã, o que a gente faz? Principalmente, a gente é ensinado e a gente é motivado a se alimentar da palavra, amém? Olhar para Cristo, o nosso alvo é Cristo, Ele é o nosso modelo, então eu vou vivendo diariamente para cada dia mais me parecer com Cristo. Quantos foram ensinados que nem eu fui ensinado? Olhe para Cristo, Ele é o nosso alvo, não tire os seus olhos dele. Você precisa ser semelhante a Cristo, eu preciso, nós precisamos. Quando nós fazemos isso, nós vamos crescendo, nós vamos avançando. Quando vai passando os anos, a gente começa a olhar para as pessoas e tira os olhos de Cristo. A gente começa a olhar para o pastor, para os pastores, para a mulher do pastor, para o diácono da igreja. Ah, mas tu viu fulano? Tu viu o ciclano? Ah, mas tu viu o que ele fez? Tu viu assim? Ah, não. A gente tira o foco, queridos. A gente tira o foco. E às vezes o fulano, o beltrano, o ciclano já se consertou com Deus e segue na caminhada cristã, avançando e crescendo. E a gente, porque tirou os olhos de Cristo, começou a olhar para o fulano lá, a gente parou. E a vida está passando, e o tempo está passando, e a gente está ficando para trás. E a gente está se desviando do Evangelho. Isso é muito perigoso. Uma vida de piedade, uma vida piedosa, não é uma vida sem pecado, mas é uma vida marcada por fé, obediência e arrependimento. Queridos, a vida cristã não é uma vida sem pecado. Por quê, queridos? Porque lá em 1 João está escrito já que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Está escrito assim. Porém, não é porque eu erro, não é porque eu cometo erros, que eu vou viver simplesmente, não, estou nem aí, deliberadamente, fazendo isso sem nenhuma consciência, porque exatamente o processo é o contrário. Quando eu me converto, o que acontece? Há um processo de mudança de consciência. Antes eu vivia no pecado, de forma deliberada, e isso não causava nenhum problema na minha consciência. É assim, não é? Fazia o que eu queria, o que dava na telha, como eu disse, só que isso não tinha peso, isso não causava nenhum dano, não arranhava nada dentro de mim, porque eu vivia debaixo de uma condição da natureza pecaminosa. Fazer aquilo que era errado, fazer aquilo que era pecado, era algo que me alimentava, era algo que dava prazer, era algo que me sustentava. Só que agora eu sou uma nova criatura, eu não vivo mais para mim mesmo, agora mudou, agora o jogo mudou. O time que eu jogo agora não é mais o time das trevas, é o time da luz. O que você joga, o que você está fazendo parte, a equipe é da luz, é a do reino de Deus. Então tudo aquilo que não é da luz, tudo aquilo que não é do reino de Deus, é das trevas, não tem meio termo. E a gente não pode mais ceder aquilo que é das trevas. Eu preciso ter em mente que a vida piedosa, essa vida que vai ser uma vida bem-sucedida, ela é marcada, queridos, por fé, obediência e arrependimento. Queridos, arrependimento é algo que é como se fosse uma forma de termômetro da nossa vida, o quanto nós estamos ativos com Deus ou o quanto nós estamos desviados. Quando eu cometo um erro contra uma pessoa, contra alguém, imediatamente, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, aquilo acende dentro de nós como te liga, ei, fique alerta, você errou, você machucou alguém, você falou algo que não deveria. O Espírito Santo acusa dentro de nós.
quando nós estamos ativos. E o que aquilo gera em nós, queridos? Imediatamente arrependimento. E a gente, como cristãos agora, o que a gente faz? Misericórdia, como é que eu fui de fazer isso? Como é que eu cometi esse tipo de coisa com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com os meus irmãos da igreja, com meus amigos, com o meu patrão, enfim. Eu preciso consertar isso. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. E vai até a pessoa, conversa, diz: olha, meu irmão, me perdoa, eu errei, eu pequei, eu pisei na bola contigo, quero consertar. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que você, logo que se converteu, era assim que acontecia. Isso estava borbulhando dentro de nós. Era difícil, muito difícil da gente fazer alguma coisa errada, pensar uma coisa errada. Ai, que vontade de fazer aquele negócio que era tão prazeroso. Eita, o sangue de Jesus tem poder. Está amarrado, está repreendido, Satanás. Que negócio é esse? Né? Pensava e já repreendia. Não, isso não pode fazer. Isso é da velha criatura, misericórdia. Cheguei a sentir o cheiro, cheguei a sentir o gosto na minha boca daquele negócio. Não. Né? Cheguei a me imaginar naquela situação. Um chega a dizer assim: sentiu o gosto do sangue. Mas não, isso não faz parte mais da minha vida. Ei, vai para lá. Mas o problema é quando a gente tem esse sentimento e a gente começa a deixar de lado, sabe, esse sentimento de alerta do Espírito. Não, tá tudo bem. Aí daqui a pouco a gente começa a ceder aí essas coisas. Vai de pouquinho e vai se afastando, vai se desviando, vai esfriando. O pecado é uma realidade contínua em uma vida piedosa, assim como o ato de mortificar o pecado. Queridos, o pecado precisa ser combatido diariamente, assim como as escolhas elas são diárias. O pecado, ele vem, se apresenta para nós, o erro está diariamente diante de nós, e eu tenho que fazer essas escolhas conscientes. Ou eu faço o que é certo, ou eu faço o que é errado consciente. O texto que nós lemos, de Josué 24:15, ele é bem claro: ou vocês voltam a servir os deuses que vocês serviam, ou ao Deus que você servia, ou você encara esse negócio de servir a Deus de verdade e vive só para Ele, para glorificar Ele. Não fica em cima do muro. É o que Josué estava dizendo em outras palavras, né? Se porém não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem servir. Faça uma escolha, mas não fique em cima do muro, não fique frio, melhor dizendo, não fique morno, né? Que é o que diz lá em Apocalipse. Aquele que é morno, o Senhor está a ponto de vomitar da boca. E sabe o que é o perigo, queridos? Eu já experimentei coisas assim, e eu sempre dizia para mim mesmo: poxa vida, eu nunca quero chegar nesse nível de pessoas que batem no peito e dizem: eu conheço a Bíblia. Isso aí que tu está falando, eu já sei. E tu olhar para a vida da pessoa e tu ver o cara morto espiritualmente, não ter nada, não ter brilho no olho, ser um fracassado, um derrotado, e a pessoa dizer: isso aí que tu está falando, eu já conheço, isso eu já sei. Misericórdia, irmãos, que o Senhor nos livre dessa condição, que o Senhor nos livre de chegar a esse ponto de dizer: CTBR, isso eu já fiz, escola de ministro, isso eu já fiz, teologia, isso eu já fiz, e tu olhar para a vida da pessoa e cadê o resultado, cadê o fruto, cadê o bom sucedimento, cadê o crescimento espiritual? Não, queridos, longe de nós isso. Que está comigo aqui? A gente tem que ter o cuidado, e isso tem que ser uma coisa que tem que estar latente dentro de nós. Ei, hoje, não é amanhã, é hoje, porque é hoje que eu faço as minhas escolhas, que vão gerar o meu amanhã. Será que eu estou ativo com Deus? Será que eu estou um crente fervoroso mesmo hoje? Ou será que eu já estou meio desviado? Será que eu estou meio esfriado por causa da pandemia? Não, a culpa é do Covid, né? Porque, afinal de contas, eu não pude ir para a igreja, 1 ano e tanto já, né, esse negócio. Afinal de contas, pastor, eu só consigo glorificar a Deus se for sem máscara. A gente vai achar alguma desculpa, mas no fundo, a gente tem que ter cuidado para rever e saber se a gente não está meio desviado do Evangelho.
Se a gente já não está aceitando coisas que há um tempo atrás a gente dizia, longe de mim tal coisa. A gente tem que analisar. Por que alguns cristãos são bem-sucedidos e outros se desviam do caminho? Embora nenhum cristão seja ou possa ser perfeito, ele pode ser maduro. Grave isso, queridos. Nós precisamos caminhar diariamente para um caminho de maturidade. O crescimento naturalmente exige de nós maturidade. É um processo que seria normal. Quem está entendendo? A criança, ela nasce, ela não tem responsabilidades, ela precisa ter um responsável por ela. É assim ou não é? É assim ou não é? Uma criança não responde por seus atos, ela precisa de um responsável, até que ela atinja a idade da maturidade. Ei, irmãos, nós não temos mais crianças no nosso meio. Eu creio nisso, queridos, que nós já estamos caminhando para a idade da maturidade espiritual. O crescimento, quantas coisas Deus já nos proporcionou para a gente crescer, para a gente avançar. Irmãos, agora não tem mais essa que alguém vai responder pelos nossos atos. Somos eu e você que respondemos pelos nossos atos. Agora, irmão, não é de menor, como os caras dizem por aí, né? Não dá nada, o cara é, como diz nas gírias por aí, né? É de menor, pode botar nas costas dele. Cuidado com esse negócio aí. Diante de Deus, queridos, nós assumimos responsabilidades agora. E se Jesus voltar hoje, como é que Ele nos encontra agora, nesse momento? Se fosse nesse momento agora, pá! Como a Bíblia diz, né? Vai ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A vinda do Filho do Homem. E essa vinda do Filho do Homem vem para fazer separação de quem está e de quem não está no reino, de quem está quente e de quem está frio, ou meia boca, né, morno. Não vai subir nenhum cristão que tiver morno ou frio, não vai. Só vai subir quem tiver ativo, quem tiver vivendo, quem tiver tendo uma vida piedosa, quem estiver zelando pela sua vida, cuidando para não andar numa vida de pecado, queridos. É o que está escrito e pode doer em mim como dói em você, é uma realidade. Nós temos que caminhar para a maturidade. Como eu disse, embora nenhum cristão seja ou possa ser perfeito, ele pode ser maduro, ele deve ser maduro, queridos. Isso não apenas significa que na igreja nós teremos vários graus de maturidade e piedade, mas também que podemos ter alguns que não estão progredindo na fé, mas de fato retrocedendo nela. E é isso que a gente pode dizer aqui, queridos, é inadmissível no nosso meio, com toda a palavra que nós temos recebido aqui, com os ensinos que nós recebemos, nós, irmãos, eu e você, nós, a igreja, estarmos retrocedendo na fé. Queridos, não há tempo para isso. Nós não podemos retroceder, nós não podemos jamais parar e muito menos retroceder. Tem pessoas hoje que estão esperando por mim e por você, para que eu e você leve essa palavra para essas pessoas. Tem pessoas que estão orando a Deus para que a palavra chegue até elas, através do nosso testemunho de vida. Queridos, saiba de uma coisa: se você ou eu, se nós cairmos, se nós retrocedermos, quantos nós vamos levar com a gente para o inferno? Não é simplesmente a minha decisão, eu vou voltar para o mundo, vou voltar para a prática que eu tinha. Tudo bem, entre aspas esse tudo bem, só que saiba e seja maduro para entender que se você cair, se você se desviar do Evangelho, se eu cair ou se eu me desviar do Evangelho, eu vou levar outros comigo. E isso é plano de quem? Da equipe do céu ou da equipe do inferno? Pode responder.
Queridos, Satanás, ele é tentador e ele faz o seu papel diariamente. Ele vai tentar nos enfraquecer, ele vai tentar tirar da nossa cabeça que esse negócio de cristão é um negócio bom. Esse negócio do reino dos céus é algo que vale a pena a gente pagar o preço para chegar lá e morar eternamente com Deus. O diabo vai querer tirar isso de nós, vai querer nos esfriar. A gente precisa se acordar, porque cristão bem-sucedido é cristão ativo, é alguém que está envolvido com Deus, com a obra, com a vontade dEle, mas o coração está envolvido. Quem está entendendo? A disponibilidade para servir, para fazer a vontade do Senhor. Não pode ser essa coisa assim, na igreja, eles que se virem, responsabilidade é deles, eu vou só para sentar e ouvir, e não quero mais saber de nada. Não, queridos, nós somos um corpo, nós somos uma igreja, e quando a gente se converteu, a gente tinha vontade de servir, a gente tinha vontade de ajudar, a gente tinha vontade de participar, ou não tinha? O que está acontecendo? O que o diabo tem falado que você, ou que eu, ou que nós estamos ouvindo e estamos, quer saber? Acho que eu não preciso me envolver tanto mesmo. Acho que se eu continuar a minha vida aqui, eles têm a vida lá, de vez em quando eu vou na igreja. Não, queridos, isso não é bom, isso não é saudável para nós, como cristãos. Quem está entendendo? Deseje ardentemente no seu coração fazer a vontade do Senhor, diariamente, as escolhas, como eu disse. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia. Outro dia eu estava ouvindo que agora, por causa dessa situação da facilidade de acesso às informações, está tão forte, tão presente na nossa vida, que grande parte das pessoas, elas não leem mais a Bíblia, né? Literalmente pegar para ler a Bíblia, seja no celular ou seja na Bíblia impressa, mas elas não param para ler a Bíblia. Isso é a questão. Eu já ouvi a mensagem hoje, e na mensagem tinha a leitura da Bíblia, ou eu já ouvi no rádio, enfim. Mas essa prática, vamos dizer assim, antiga, né? De pegar a Bíblia, separar um tempinho para ler alguma coisa, fazer aquela meditação separada ali, é uma coisa que está ficando em desuso por muitas pessoas, por causa da correria do dia a dia. Aquela questão da oração, né? Do tempo devocional, está mudando. E a gente tem que, não é que a gente não vá mudar algumas coisas, que a gente não vá se adequar a algumas coisas, não é isso que eu estou dizendo, queridos, mas a gente não pode perder. A Grace até ministrou no culto passado aqui, sobre não podemos retirar os marcos antigos, aquilo que é fundamento, aquilo que é princípio. Vou fazer uma construção nova aqui, que legal, vamos mudar essa construção, show de bola, né? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar os alicerces, para ver se vai ficar legal. Vai ficar show, né? Pode fazer isso? Tirar os alicerces? Não, queridos, em uma obra, uma construção, a gente pode fazer coisas acima do alicerce. A gente pode mudar, tirar uma janela de lugar, tirar uma porta, e mesmo assim, precisa ver se consultar alguém competente, né? Um engenheiro, para saber se aquela janela que eu vou tirar dali não vai comprometer a estrutura. Tem coisas que a gente não pode mexer, querido. Tem coisas que pode, tem coisas que não pode. Quem está entendendo? A estrutura do cristão está sobre a palavra, sobre a oração, sobre o envolvimento com o reino. Um cristão que não faz nada no sentido de para a glória de Deus, não se envolve, não compartilha algo com ninguém, ele está complicado. Quantos estão entendendo? A gente precisa, já diz um ditado por aí, que água parada estraga, né? Água parada apodrece. Já viram isso acontecer? Quer ver um aquário, por mais belo que seja, se deixar lá a água parada, se não tiver movimento naquela água, ela vai estragar. O cristão precisa estar em movimento, precisa estar ativo, precisa estar fazendo algo para o Senhor, precisa estar se envolvendo com a obra. Amém? Aleluia. Provérbios 14, 14 diz: o desviado de coração dos seus próprios caminhos se farta,
como do seu próprio proceder, o homem de bem. Na revista e atualizada diz assim, na revista NVI diz: os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Queridos, nós precisamos ter o cuidado na nossa vida para que com o passar dos anos a gente não se torne infiel ao Senhor, a gente não se desvie da fidelidade, da verdade, da seriedade, mas que a gente continue, pelo contrário, cada vez mais comprometido com o Senhor, cada vez mais envolvido com a obra dEle, cada vez mais disponível, com o coração disponível para Ele. Afinal de contas, a nossa vida deve ter uma eterna gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém? Não se desvie, não podemos nos tornar infiéis ao Senhor, nos tornarmos infiéis à palavra, aquilo que a palavra tem dito que é a verdade, o caminho que ela tem dito que eu tenho que seguir, eu não posso me desviar dele, nem para a direita e nem para a esquerda. 2 Timóteo 2,22 diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Fugir dos desejos malignos da juventude. Toda vez que a gente lê textos semelhantes a esse, logo a gente pensa em pecados sexuais. Seria só eu ou só você? Ou você também pensaria nisso? Geralmente quando a gente pensa nisso, né? Fuja dos desejos malignos da juventude. O que a gente já logo pensa? Em pecados sexuais. Pensa mais ou menos isso. Ou vocês pensam muito diferente de mim? Mas não é só isso, queridos. Na juventude, principalmente, onde a gente está com todo o vigor, e esse texto ele não se aplica só a essa questão sexual, mas tudo aquilo que a gente tem ainda com vigor, vontade de fazer, que é errado. Quando fazer o que é errado não é só na área sexual, tem outras coisas. Por exemplo, falar mentiras, não falar a verdade, é algo errado, é pecado. Pode ser que isso fosse uma prática tão comum para mim, que eu mentia, né? Eu mentia tanto que até eu acreditava na minha mentira. Ah, pastor, mas isso é tão estranho. Mas, queridos, tem pessoas que viviam, ou sei lá, vivem ainda na prática da mentira. Aquilo é comum, é normal. Tão simples a pessoa mentir que ela mente o tempo todo e ela não se dá conta disso. Alguém toca no interfone, não quero atender, manda o filho lá, diz que eu não estou. Isso é verdade ou é mentira? Mentira. Isso não deve fazer parte da nossa vida. Ele diz em 2 Timóteo 2,22: fuja dos desejos malignos da juventude, aquilo que é carnal, enfim, aquilo que nos leva para o pecado. Cuidado, mas siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que não é fácil viver na prática do amor, não é fácil viver na prática da justiça, não é fácil a gente fazer aquilo que é certo. A gente tem a oportunidade de, por exemplo, no nosso dia a dia a gente pode ser tentado a não pagar os impostos. Vamos dar um jeito aqui, vamos esfriar uma nota, vamos fazer um negócio aqui. A gente pode ser tentado nessa área. Ou não pode ser? Pode. Isso é errado? É. A gente deve ter cuidado para não fazer. Andar com um veículo, documentação errada, sem habilitação. Ai, pastor, agora sim. Agora ficou ruim. Está certo? Não, está errado. Aí vai orar: Senhor, segue os guardas, Senhor. Tem barreira, pode ser que não seja eu o sorteado, Senhor. Eu sei que às vezes passa situações, a pessoa está lá, está sem dinheiro para pagar o imposto do carro, agora mesmo está vencendo IPVA, né? Todo mundo aí sabe, está nessa época. Querido, então, em nome de Jesus, vamos crer, amém?
para não precisar sair com o carro, deixa o carro lá. Vamos crer que Deus vai mandar a provisão para legalizar, para não passar essa vergonha, para não precisar errar nisso. Por que eu estou falando de coisas simples? Porque acontece, a gente é tentado. A gente é tentado em coisas até muito maiores e muito mais profundas do que isso. Nós precisamos ter o cuidado, porque daqui a pouco a gente está se desviando, os palavrões estão voltando para a nossa boca, as coisas estão voltando devagarzinho, sabe? Uma coisa que eu lembro de um dos pastores, que era um dos pastores da nossa igreja, que ele falava, né, que era bem engraçado, que é como se o velho homem, né, estivesse ressuscitando, saindo só aquela mãozinha da cova. Misericórdia, a velha criatura se mostrando de novo. A gente não pode deixar, a gente tem que ter cuidado, porque nessas pequenas decisões, nesses pequenos detalhes do nosso dia a dia, quando eu decido, assim como eu decidia quando eu me converti, eu não vou falar, eu não vou deixar sair da minha boca aquilo que não é bênção, eu não vou tomar decisões baseadas nos meus sentimentos, nas minhas vontades. Isso aqui me dá prazer, eu vou fazer independente do que pensarem, escondido ou não. Eu preciso ter esse cuidado, porque isso vai me esfriando, isso vai me desviando, ao ponto de repente, em algum momento, eu não conseguir voltar mais para o caminho do Senhor. Nós precisamos decidir fugir do pecado, seguir a justiça, o amor e a paz. Não é fácil, queridos, seguir o caminho da justiça, mas é possível. Em todos os momentos que eu tiver que decidir, eu decido fazer aquilo que é certo. Mas o caminho errado é mais rápido. Não decida isso. Assim como ele é mais rápido, como ele é mais prático, o caminho do erro, ele é mais prejudicial. Então não queira encurtar as coisas. Vamos andar pelo caminho da justiça. Vamos andar promovendo a paz, onde quer que a gente esteja. Por mais que você seja tentado, resista às tentações. Aqueles que resistirem, eles vão ser coroados. No dia que o Senhor voltar, nós seremos levados com Ele. Não vamos ceder às pressões do dia a dia, não vamos ceder às tentações, não vamos deixar com que o mundo, o diabo e a nossa carne nos traga de volta para esse mundo podre que a gente já saiu, que a gente se desvie, que a gente não seja mais frutífero. Quando a gente passa a ter uma vida onde o pecado volta a ser normal e natural na nossa vida, a gente perde a autoridade vivida. E quando a gente perde a autoridade vivida, a gente já começa a perder o prazer de servir. O diabo gera essa sensação: você não pode mais servir, você está sendo culpado. Olha a tua vida, olha o que tu está praticando, olha o que tu está falando, olha o que tu está fazendo, olha as pessoas que tu tem andado novamente. O que tu quer na igreja? Sai daí, rapaz, tu é um hipócrita. Então, querido, se isso tem acontecido, é tempo de parar, é tempo de retomar as coisas. Pare de retroceder, agora avance, pare aqui onde você está e volte agora novamente para o caminho, em nome de Jesus. Retome e deixe o seu coração ser envolvido novamente, ser aquecido novamente pelo Senhor. Amém? Não vamos de maneira nenhuma nos desviar do caminho. Não vamos de maneira nenhuma permitir que pessoas ao nosso redor se desviem do caminho, se a gente sabe que elas estão se desviando. Ajude o seu irmão a não cair. Ajude o seu irmão a permanecer no caminho. Às vezes, querido, você como ovelha está mais perto da outra ovelha lá no campo do que o pastor. Sinalize. Você viu alguma coisa? Sinalize. Pastor, me ajude. Ou vá diretamente àquele irmão e chame, abraça aquela pessoa e diga: não vá por esse caminho, isso aí é caminho de morte, vem para cá, rapaz, isso aí é perigoso, vem para cá, sai daí. Avisa, do que ficar só olhando de longe e dizer: eita, vai se lascar, olha lá, meu Deus, caiu. Pá. Quantas vezes nós como igreja estamos fazendo isso, assistindo de camarote as pessoas se desviando,
Vamos nos importar. Vamos primeiro zelar pela nossa vida, cuidarmos de nós mesmos, para que a gente possa ter condições de ajudar outras pessoas. Mas se a gente vê outras pessoas se desviando, ao invés de julgá-las, vamos pegar da mão delas e trazer para perto. Amém? Vamos nos ajudar uns aos outros a permanecermos no caminho da palavra, sendo produtivos, sendo eficazes, em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Pai, eu te dou graças nessa manhã por esse tempo que nós tivemos aqui para meditar na sua palavra. Obrigado pelo Senhor despertando em nós coisas que talvez estavam adormecidas. Obrigado pelo Senhor trazendo ao nosso coração a consciência do zelo e do cuidado para com a nossa vida cristã. Obrigado pelo Senhor despertando em nós o desejo de nos aproximarmos mais de Ti, despertarmos o desejo de estarmos mais fervorosos novamente como éramos anteriormente. Obrigado pelo Senhor despertando em nós a vontade de ser úteis no Teu reino, de fazermos a Tua vontade, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito fazendo com que as verdades que temos ouvido da Tua palavra, elas se tornem vida em nós. Que nós não venhamos a nos conformar com a nossa vida em um nível, um patamar mediano, mas que nós possamos desejar ardentemente o crescimento, o avanço, o desenvolvimento da Tua palavra em nossas vidas. Pai, obrigado pelo Senhor nos movimentando e nos tirando da zona de conforto. E coisas que, às vezes, anteriormente, quando nos convertemos, elas geravam desconforto em nós, acerca do pecado, que essas coisas tornem a ser desconfortáveis para nós, quando estamos em ambientes que não são ambientes como nesse lugar, um ambiente celestial, um ambiente da Tua palavra, que nós não venhamos a nos sentir à vontade naqueles lugares, onde a Tua palavra não é pregada, que o Teu Espírito desperte em nós esse desconforto, quando nós estamos envolvidos em um ambiente de pecado. Desperta em nós, reativa em nós esse senso de cuidado, de atenção, para não nos desviarmos, para não cairmos em tentação, para não nos afastarmos e para não deixarmos de ser produtivos como um dia sempre nós fomos. Obrigado pelo Teu Espírito nos ajudando, Senhor, a sermos auxiliadores, a sermos agentes de salvação, de reconciliação, que nós possamos estar atentos à nossa própria vida, mas também ajudando aqueles que estão próximos de nós, que se eles estão a caminho de desviar-se, estão a caminho de morte, que nós possamos ser aquele que alcança essas pessoas e trazem para o Teu reino. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Espírito despertando dentro de nós essa vontade de sermos eficazes, de sermos ativos, que o poder dunamis seja despertado diante de nós, através da palavra e do Teu Espírito, despertando sede e fome de justiça, mais uma vez, sendo despertado em nós, a vontade diária de fazermos as escolhas certas, a vontade diária de nos aproximarmos da Tua palavra, a vontade diária de orarmos e de conhecermos mais de Ti. Que não seja mais, Pai, como um peso para nós vir para congregar, que não seja para nós desagradável o estar próximo do Senhor, o estar em comunhão contigo. Que todos esses sentimentos ruins, que muitas das vezes têm pairado em nosso coração, ou que em algum momento venha a ter acontecido isso, sejam desfeitos, sejam dissipados em o nome de Jesus. E eu oro agora desfazendo toda a ação das trevas, todo o poder do maligno que tem vindo sobre nós, para nos tirar do propósito, para nos afastar do caminho. Em nome de Jesus, seja desfeito em nome de Jesus, todas as palavras lançadas sobre nós, de maldição, palavras que foram lançadas, que têm causado desânimo, que têm causado descaso em relação ao Teu reino.
nós desfazemos na autoridade do nome de Jesus. E oramos para que o Senhor, como eu disse mais uma vez, desperte em nós sede e fome de justiça. Fome e sede do teu reino. Pai, pessoas que não oram mais em outras línguas, pessoas que não têm mais experiências espirituais com o Senhor, que não têm mais alegria, que nunca mais derramaram lágrimas diante do Senhor. Não lágrimas de pura emoção, mas lágrimas de fato, de serem tocadas no mais íntimo do seu interior. Obrigado pelo Senhor despertando essas coisas novamente, restaurando estes sentimentos que foram enfraquecidos, foram petrificados pelo tempo e pelas coisas desse mundo. Eu oro agradecido pelo teu agir nessa manhã. Eu sei, Pai, que eu por mim mesmo não posso alcançar o coração dos meus irmãos, mas eu sei que a tua palavra e o teu Espírito têm poder de modificar, de restaurar e de transformar. Eu oro agradecido ao Senhor pelo seu agir, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, obrigado pela presença de cada um de vocês nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Hoje à tarde, para pessoas que não vieram, né? Teremos ainda 2 cultos, um às 18 horas e outro às 19h30, então você pode estar avisando, amém? Pessoal que não fez aí a reserva, entre em contato com a gente ou faça diretamente pelo link, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado pela visita de vocês. Se quiserem dar uma olhadinha aqui do lado, como é que está ficando a nossa reforma, também eu vou correr ali para abrir para você, amém? Deus abençoe.